Olá a todos, eu sou o professor Lucas Ramon Paiva Melo, da disciplina de Fundamento da Educação. Vou estar fazendo hoje um podcast, né, sobre política de formação de professores. A gente poder saber um pouco avaliar essas políticas, com base nos estudos de Lomba e Filho, que são os autores do texto Os Professores e Sua Formação Profissional. Entrevista com Antônio Nova, 2022, certo? Primeiro eu quero deixar claro que esse podcast, ele é em tributo e homenagem ao Flávio, né, que foi o egresso do curso de Letras em Inglês, que faleceu ontem, dia 10 de julho de 2026. Bom, então esse vídeo aqui, né, esse podcast que inclusive é sobre formação de professores, fortalecimento de coletividade, então fica aí, né, dedicatória a ele. Para Nova, então, são diversas as maneiras de ser professor. Mas todas essas maneiras devem ser compreendidas pelas complexidades teóricas, experienciais, culturais, políticas, ideológicas e simbólicas. Por isso também que é importante trazer isso para a disciplina de Fundamentos da Educação, né? Para a gente poder entender a formação de professores dentro de todas essas abordagens que é muito dinâmica e é muito intrínseca a essa disciplina, construindo um conhecimento profissional coletivo, né? Docente coletivo. Quem é o Nova, né? O Antônio Nova, o nome dele é Antônio Manuel Seixas Sampaio da Nova. Ele é atuante na Universidade de Lisboa, Portugal, né? Então aí vem, ele é português. Ele também vai dizer, gente, que a organização de formação de professores, então, já que tem que ser vista com complexidade, né, com todos esses aspectos, para resultar na construção de conhecimento profissional docente. Então, mexer na organização dessa formação de professores tem que ser para garantir espaço e tempo para o desenvolvimento do autoconhecimento e da autorreflexão entre as dimensões pessoais e profissionais e coletiva docente, né? Então, assim, são pontos centrais que essas formações de professores, que elas desenvolvam autoconhecimento e autorreflexão, né? Garantam espaço e tempo e também não deixem de tocar nas dimensões pessoais e profissionais e coletivas, certo? Acho que já tinha comentado até essa parte tinha comentado também na sala com vocês. A escola, para ele, é o lugar ideal para a formação docente, por ser lugar de vivências concretas, entrelaçamento entre teoria e prática, que permite novas reflexões e novos significados, né? Então, essa ideia de ter que sair da escola para fazer formação, a partir das críticas de novo, é deixada de lado, certo? E focar na escola como o espaço que põe no centro da organização, da formação docente, a vivência da escola, né? E também porque é justamente nela que vai haver o entrelaçamento entre teoria e prática, que é uma das coisas que ele defende, né? Não só defende, como ele critica também. Ele vai criticar no texto essa questão do currículo, que primeiro vem várias disciplinas teóricas e depois do estágio. Então, por que nesses cursos, então, segundo o Novo, né, essa abordagem tradicionalista do currículo, faz isso, separa, né? Deixa a primeira teoria e depois a última prática. Então é por isso que ele defende que deve ser feito a prática e a teoria juntas desde o início. Ele também vai dizer para a gente que na última década foi notável a criação do crescimento dessa questão de formação docente, né? Muito se bate na tecla agora, os professores estão em formação. Há um tempo atrás a gente nem ouvia falar isso, né? Era só reunião. Então cresceu, né, essa ideia de formação. E de modo que até nas políticas públicas a gente escuta falar, nas organizações internacionais, né, tipo a ODS, fala muito de educação nas ODS. Então, que é da ONU, né, sobre as mudanças climáticas e tudo mais. E com isso, são pontos positivos, né? Com isso também houve o aparecimento de muitos especialistas da educação. Tipo gente especialista em cérebro, em currículo, a gente vê influencers, né? Muitos especialistas. Embora essas coisas sejam positivas, na visão do Novo, elas deixam os professores mesmo, aqueles que estão na linha de frente, meio excluídos do centro dos debates. E coloca
esses professores como detentores do conhecimento profissional e do conhecimento profissional docente. No caso, os conhecimentos que são mais produzidos, né, como eu falei na aula também, a quantidade de artigos sobre educação que é publicada não são por profissionais atuantes da linha de frente, professores da educação básica, são por esses especialistas ou acadêmicos, né? Lembra que eu falei isso na sala? E isso acaba por, de modo direto ou indireto, ignorar essas complexidades, né? Porque vem de pessoas que não estão passando por aquilo, que passaram e aí não estão fazendo uma certa reflexão da complexidade tão, digamos que, tão concreta, digamos assim, né? Embora também não deixe de ser importante, certo? Não que vá deixar de ser importante esses estudos, né? Aí ele também vai dizer que é preciso que professores, se bem que para ele diz que é prolixo, né? Ele usa até essa palavra lá no texto, né? Eu não vou usar essa palavra, mas para ele para ele é bem categórico, que diz que inclusive não serve, né, esse tipo de estudo assim. Eu não sou tanto categórico, porque eu não tenho tudo que ele tem, né, de bagagem. Aí acho que para mim eu prefiro apostar que tudo é importante, sabe? Que tudo tem uma certa função. É preciso, ele diz, que professores produzam com base em suas vivências pessoais, com reflexão e sistematização das suas iniciativas, evitando meros relatos ou narrativas, mas esforços que dinamizem a inspiração por outros professores, em outros contextos. E, de fato, a gente percebe isso porque tem alguns artigos, às vezes, que eu vou ler, eu vou falar de mim, eu leio e parece que está só repetindo. Eu já fui revisor e avaliador de trabalhos acadêmicos em alguns eventos, e aí a gente percebe que realmente só é um mero relato, vai relatando, e a gente parece que não chega a lugar nenhum, só vai repetindo o que já foi falado, sabe? Aí quando é trabalho assim eu peço para corrigir. E então o novo, ele realmente, essa ideia dele conversa muito com o que eu já venho fazendo. Eu entendo o que ele está falando aqui, porque realmente a gente não vê esforço de autorreflexão, entendeu? De concretizar o que está de novo, o que aquela pessoa trouxe da vivência dela, sabe? É aquela coisa que fala assim, eu sou... É aí que entra a formação de professor, pegando o gancho da simbologia, né? E da ideologia. Eu sou católico. Eu sou ateu. Beleza, aí você é ateu porque existe, né, o movimento e tudo mais, né, a falta de religião e tal, o grupo social, mas eu acredito que cada um tem a sua vivência. Eu sou católico, eu tenho os meus motivos próprios para ser católico, para crer. E então é nesse sentido. As coisas deveriam seguir isso, né? Se eu vou fazer um artigo, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer de tudo para que aquilo ali tenha um diferencial, para que aquilo ali tenha uma autorreflexão, para que eu traga a minha voz, a minha identidade, certo? É nesse sentido. E também que isso vai inspirar outros professores, né? Já que estamos falando de profissão, certo? Não tem como a gente fazer isso de tem, né? Mas não dá para defender, porque cada religião, eu pelo menos acho, vou falar de mim, que cada um tem a sua forma, né? De professar sua fé, tem seus motivos. Aí eu acredito que não seria bacana a gente estar influenciando ninguém. A não ser que seja por bem, a não ser que aquela pessoa aceite a influência. Mas na profissão isso é mais do que necessário, principalmente na docente, certo? A gente inspirar outras pessoas, né? Em outros contextos, no pensamento do Nova. Ele também vai dizer que as experiências são únicas, né? Claro que tem um contexto delas, a história de quem fez aquela... mas os seus fundamentos e resultados podem contribuir para novos projetos, nesse sentido, né? Porque assim, a gente não vai dizer que a pessoa vai fazer igual, não vai replicar, né? O que o professor fez, o outro vai fazer igual. Ele diz também que não há formação de professores sem uma ligação forte entre escolas e universidades. Não basta só construir colaborações, é preciso criar novas realidades institucionais, como instituições de residência pedagógica, né? Então ele traz essa questão, residência pedagógica, que é uma abordagem que está mais recente, né? A gente vê que teve estágio, teve outras coisas, mas residência pedagógica é um pouco mais
Já é aquelas casas que recebe professor, sabe, formação. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais, porque como eu quero fazer rápido o podcast, aí não vai ter como eu falar muito sobre. Mas ele até fala de uma no texto que é da UFRJ, se eu não me engano. Tá no texto. Então ele fala que não basta só construir colaborações, né? Passar trabalho em grupo ou fazer parceria com uma escola e tal. Tem que ter umas novas realidades institucionais, ou seja, tem que ter espaço, né? Lembra que eu falei que no início ele fala, né? Garantir espaços. E o inicial? Aí ele fala, né? Educação inicial e continuada. Quais são as críticas que ele traz? Para inicial, ele critica o conteúdo, as disciplinas pedagógicas e prática docente como os 3 pilares e únicos pilares, né? Então os cursos, além do curso vir primeiro teoria e depois o estágio só no final e o aluno, né, fica só no final que ele vai ter o contato, ele também critica essa questão dos cursos ser disciplina específica, disciplina pedagógica e prática. Então o curso tradicionalista é isso, né? O modelo. Então ele critica isso também, justamente porque ele aborda essa questão de institucionalizações diferenciadas para a residência pedagógica, né? Que é o contato, diferentes contatos com a profissão. A continuada. A continuada, no caso, para quem já se formou, né? Ele fala que ele critica a acumulação de cursos e ações que professores são obrigados a frequentar. Então, por exemplo, a professora já se formou, está trabalhando, aí o tempo todo fica, faz curso disso, faz curso daquilo. Aí se mete num monte de coisa. E quando está trabalhando, marca um monte de reunião, né? Então ele critica tudo isso, que o professor tem que ir para essa reunião, tem que participar daquela palestra, tem que fazer curso tal. Então ele critica isso, né? Que só é isso, se baseia só isso. Então ele não fala que isso não serve, certo? Ele fala que é baseado somente nisso e que tem que ser dinamizado, então. Ele diz que é preciso ligar espaços da formação com os da profissão, conhecimentos acadêmicos e pedagógicos com o conhecimento profissional docente. Então, por isso que a gente faz na universidade, né? Fala sobre suas experiências de aprendizagem, para relacionar com autor tal, com coisa tal, né? Que é justamente para a gente trazer tudo isso, né? Com um conhecimento profissional mais complexo. O caminho para ele é que as políticas públicas sejam ousadas, que flexibilizem horários, reconhecimento, possibilidades de atuações na licenciatura, firmando assim valorização, para que os professores se sintam confiantes e com boas condições, né? Então, ele acha, na visão dele, é justamente com novas políticas que sejam mais flexíveis para os professores, que dê mais reconhecimento para a gente, possibilidades de atuar. Por exemplo, eu estou aqui com vocês na licenciatura, né? Mas eu não sou professor efetivo, eu venho do ensino básico, mas estou aqui. Então isso é um ponto bacana, é uma política, né, que me fez estar aqui e que abre possibilidades e vai dando confiança para a gente poder desenvolver esse conhecimento, né? Nesse sentido. Aí ele até coloca lá também uma citação que os autores perguntam, autores e entrevistadores, né, perguntam para ele sobre a questão do autoconhecimento, no que sentido isso vai contribuir para novas perspectivas dessa formação de professores. Aí ele fala que o autoconhecimento é na questão da qualidade profissional. Ele cita um artigo dele antigo que diz que o professor é a pessoa que representa a profissão, o conhecimento, né? Mas que essa pessoa, uma parte dela é o professor, ou seja, o professor não é só o professor, ele é uma pessoa, né? Para reforçar isso, a coletividade dos professores já em exercício. É necessário avançar para novos ambientes educativos, com diversidade de tempos, espaços, estudos e trabalho, para que a colaboração seja indispensável. Bom, então, primeiro ele traz essa questão, né, de que o professor é uma pessoa, naquela primeira abordagem que eu falei para vocês, né, de que o professor é a questão coletiva, que ele enfatiza na formação de professores o fortalecimento
dos aspectos das dimensões pessoais, né? Então, tratar o professor com dignidade, aspectos pessoais e profissionais, né? Para fortalecer a coletividade. Então, nesse sentido, que o professor também tem outra vida, que também tem sentimentos, né? Que também tem inseguranças, digamos assim, que precisa ser valorizado, essas coisas. Aí ele vai explicar também essa questão de reforçar a coletividade, mas no avanço de novos ambientes, dessas novas organizações, né, novos espaços. Aí ele cita com diversidade de tempo, estruturas de trabalho, tudo isso para que a colaboração, de fato, ela seja mais do que essencial, ela seja indispensável. Porque a gente fala de uma colaboração, mas a gente não consegue fazer com que aquelas relações façam com que a colaboração ela seja indispensável, incontornável. Aí ele traz uma metáfora da biblioteca, porque a sala de aula ela é individualizada, né? A gente fica na nossa sala de aula, não tem contato com ninguém, só entre a gente, tudo acontece ali, ninguém sabe de nada, entre aspas. Ele traz a metáfora da biblioteca, porque na biblioteca ele diz que tem várias pessoas fazendo várias coisas, uns no computador, outros com seu professor, outros no computador tendo orientação do professor, outros digitando, né, produzindo, outros lendo sem o professor, outros em grupo, outros sozinho. E ali ele diz que é um ambiente propenso para essa colaboratividade, né? Já que as pessoas estão fazendo coisas diversas em tempo e espaços que tem os livros, né? Tem computador, tudo, digamos que misturado. Então fica um ambiente mais complexo. E eu, particularmente, já vi que na biblioteca a gente realmente precisa da ajuda, né? Para encontrar alguma coisa, para, às vezes, mexer num equipamento. Então fica realmente uma coisa mais propensa à colaboratividade e mais coletiva, né? Porque a sala de aula é um espaço bastante só nosso, né? O futuro, ele vai dizer que o futuro da educação não se baseia apenas na adaptação à inteligência artificial, né? Ele traz essa crítica de o pessoal falar que tem que ser tudo pela tecnologia, mas que ele fez aqui alguns levantamentos nos estudos dele, perguntando para as pessoas o que elas achavam, qual seria o futuro da educação. Muitas foram pessimistas, mas quando ele escutava isso da boca de professores, digamos assim, né, a resposta de professores, ele dizia que as expectativas são de mudança de espaço de sala de aula, dinâmicas inovadoras no trabalho pedagógico, sem perder o contato humano para o 100% virtual, certo? Ou seja, isso já ocorre, né? O futuro já está inventado. Basta transformá-lo em presente. Segundo o Novo, né? Então, ele diz que no aspecto simbólico também, que conversa com a questão de tratar o professor como uma pessoa, ele diz que no aspecto simbólico é necessário combater o discurso negativo que se costuma dirigir ao professor. O que não sabem, tipo assim, só falar do que o professor não sabe, só falar do que ele não tem, só falar de um desprestígio ou da violência nas escolas, né? Que também é o que causa violência nas escolas, é tudo isso, o que não sabe, o desprestígio, e associar isso tudo à imagem da profissão. Aí ele diz que é preciso sim utilizar palavras duras para a ausência de políticas públicas de valorização e sendo capaz de utilizar as palavras positivas para concretizar a importância da profissão do professor, né, que é a dignidade das novas gerações. Então as novas gerações vão estar nas nossas mãos, né? As outras gerações não vão conseguir chegar aos objetivos deles sem passar pela gente, professores. Então ele traz essa parte também, né? Ele também vai dizer que não se pode posicionar com indiferença à individualidade e o consumismo. Então a gente está no período da educação neoliberal, né? E essa educação neoliberal ela é subindividualizada, né? Todo mundo quer consumir as coisas individualizadas, consumir os melhores programas de educação e tudo mais. E a gente não pode ficar indiferente quanto a isso, porque isso enfraquece a coletividade, se exagerado, né?
Isso na educação contemporânea. Ele diz que é essencial também, no meio disso, construir novas formas de democratização, baseada na visão pública, no que é comum e decisões coletivas, certo? Então agora a gente está vendo que está sendo uma luta. Percebe que as políticas públicas para colocar tecnologia, né? Tem formação, tem isso, tem várias coisas. Bom, então é isso. Ele finaliza o texto falando sobre educação contemporânea, né? Sobre essa questão de individualidade e consumismo versus visão pública democrática de decisões coletivas. Agora eu vou passar para a questão do Idioma Sem Fronteiras. O Idioma Sem Fronteiras, pessoal, ele foi um programa do Ministério da Educação em primeiro momento, né, que ele oferecia cursos grátis de línguas estrangeiras. Tinha italiano, espanhol, japonês. Era mais para o pessoal que era do CNPq, que ia para outros países, né, preparar para ir para outros países, certo? Para fazer pesquisa, para fazer intercâmbio. Podia se inscrever graduandos, pós-graduandos, professores, servidores de instituição de educação superior e em geral. O objetivo principal é justamente democratizar o acesso da população à língua estrangeira para preparar para a internacionalização, né? Para preparar para ir para o intercâmbio. Então, ofertava vários cursos para essa preparação. Atualmente, eu não sei se atualmente, eu acho que é porque eu vi lá que ainda está disponível, porque houveram muitas mudanças nesse programa, gente. Mas acredito que como é pelo Gov, que disse lá no artigo que eu vi, eu acho que ainda está funcionando dessa forma. Que tem uma plataforma MEC Idiomas, que faz parte também, está vinculado aí, né? Lá tem cursos de inglês oficiais, cursos oficiais de inglês, de espanhol. Aí tem do nível A1 ao nível C2, que é do básico, basicão ao avançado, avançadão. Tem o teste de nivelamento, tem trilhas de aprendizagem, tem conversação com o IA para tirar dúvidas. Então, se vocês quiserem, é só vocês clicarem lá, plataforma MEC Idiomas, e ver se dá para vocês participarem, certo? Esse curso também, a gente viu, já começando a fazer a avaliação, né, pelo Antônio Nova. O Nova disse que ele não é tão a favor de coisas 100% online. Então, o Idioma Sem Fronteiras, essa política, ela não ocorre só 100% online. Ela em si, de imediato, ela só tem como ser online. Mas ela contava também, e conta até hoje, com as universidades, os editais, os cursos de extensão, para que oportunidades e de ações presenciais ocorram dentro desse programa, certo? Dentro dessa política. Que são aulas presenciais e cursos de extensão. Aí vai depender da oferta da universidade. Se a universidade ela é credenciada nesse programa do Idioma Sem Fronteiras e como que vai ocorrer esses momentos presenciais, certo? Mas, predominantemente, a gente percebe essa predominância da questão online, né, virtual. E o Novo critica isso, né? Que essa questão de... Ele fala que não pode perder o contato humano para o 100% virtual, para fazer um futuro da educação com fortalecimento de coletividade, certo? E que ele diz também nessa mesma pegada que o que importa, o que já está sendo feito, né, é essa dinamização de espaços e tempos, certo? Então, também não deixa de dinamizar, né? Porque vai ter possibilidades para as universidades fazerem suas ações dentro do programa. Passando para outra parte do programa, ele lá no artigo que eu li, também nas informações da internet, está dizendo que para se inscrever é preciso aguardar o edital, né, lançado na universidade, e os disponíveis na plataforma. Então, assim, dá para você entrar na plataforma MEC Idiomas, ver se você consegue o seu curso, né, para você fazer, e também você pode esperar a universidade fazer o edital. É acessado segundo via Gov. Então, entra na plataforma MEC Idiomas, acessa pelo seu Gov, e o primeiro passo é fazer o nivelamento, para o sistema poder redirecionar você para oportunidades, né? Lembra que é o ensino individualizado, né? Individualidade, que ele critica. Pois é, então já começamos aqui a ver algumas coisas
como avaliar as políticas públicas dentro da opinião de Nova. Que não deixe de funcionar, né? Mas que é o que a gente está vendo que está mais enraizado na educação contemporânea, segundo Nova. E também que é predominantemente online, né? O programa. Em 2019, após mudanças administrativas e suspensão do programa, essa parte aqui eu acredito que tem a ver, foi suspenso da gestão do MEC, porque tem até uma influenciadora que eu acho o conteúdo dela até agora ainda confiável, que é a Andrea Vermont. Ela é psicanalista. Ela foi coordenadora desse negócio do Idioma Sem Fronteira no MEC naquele tempo, e ela disse que um dos problemas que estava tendo era que a galera que estava se preparando indo para outros países estava fazendo a festa, causando muito problema, e eles acabaram que não tinha como resolver tantas coisas, porque o pessoal estava fazendo balbúrdia, né? Não que eu seja conservador. Foi ela que falou, que ela era coordenadora, que um dos problemas para essa suspensão do Idioma Sem Fronteiras foi justamente isso, né? Eram muitos processos que estavam ocorrendo, os consulados ficavam trazendo problema de lá para cá, o pessoal ia para fora para estudar e fazer coisas erradas, certo? Então ela disse que um desses problemas foi isso. De modo que em 2019, o programa deixou de ser gerido pelo MEC e passou a ser gerido pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, a ANDIFES, que também, se eu não me engano, funciona como um órgão, como é que chama? Sindical. Eu vejo alguns professores indo para lá para fazer protesto, essas coisas, e eles se reúnem pela ANDIFES. Eu não sei como funciona muito bem, porque agora que eu estou entrando nessas coisas, né? Mas eu vou... só sei que é esse órgão que gerencia eles hoje, o Idioma Sem Fronteiras, certo? O que é que ele trouxe de diferencial? Ele trouxe que agora é uma rede colaborativa interinstitucional. Então, chama-se agora Rede ANDIFES Idiomas Sem Fronteiras. Então fica o mesmo nome, né? Idiomas Sem Fronteiras, só que dentro da Rede ANDIFES, que é não mais pelo MEC, mas é uma colaboração entre instituições. As instituições colaboram entre si e fazem as suas mobilidades, digamos assim, né? Fomentando mais autonomia às instituições para democratizar o ensino de línguas. Então, eles colocaram isso, né? Que deixaram mais a cargo das instituições essa responsabilidade para democratizar o ensino de línguas, a formação de professores e servidores não docentes e suas devidas internacionalizações, né? De fato, não foi ruim, porque como já iria precisar do credenciamento da universidade para poder articular as suas ações, não deixou de ser colaborativo, né? Agora, dentro do pensamento do Novo, né, não basta só ser colaborativo, né? É preciso a gente averiguar, avaliar essa dinamização de novos tempos e novos espaços, né? De novas formas de deixar com que essa colaboratividade ela seja incontornável, certo? Então, gente, eu vou finalizar por aqui o podcast. Eu já acho que eu já passei para vocês a ideia principal do texto e como avaliar as políticas públicas por esse exemplo, certo? Até mais.